Olá, estamos aqui para mais um vídeo no canal. Meu nome é Felipe Bellini e hoje eu quero conversar com você sobre a importância de que nós, docentes, conheçamos os nossos alunos. E quando eu falo docentes, eu estou falando de todos os docentes envolvidos: professores, pedagogos, porteiros, merendeiras, porque vocês já viram em outros exemplos que eu dei aqui no canal que docente não é apenas aquele que dá aula, mas aquele que troca, que instrui, que desenvolve os alunos ao longo da história. Então, se ele está dentro desse processo de fornecer instrução, ele é docente, pelo menos na perspectiva que eu defendo. E é justamente sobre o olhar desse docente que a gente vai reter essa discussão. A gente precisa conhecer os nossos alunos, saber como olhar para eles, como buscar informação. Eu dou aula há bastante tempo e no decorrer desses anos eu errei muito, eu erro muito, eu erro o tempo inteiro. Mas o que eu aprendi é que se eu conheço a minha turma e o pouco mais que eu conheço a cada vez, o que eu conheço um aluno específico, é o suficiente, muitas vezes, para conseguir mudar tudo. Para conseguir fazer com que ele aprenda, para conseguir fazer com que ele dê bola, para conseguir fazer com que ele interaja, para conseguir fazer com que eu consiga desenvolver uma atividade, uma intervenção que vai mudar a vida daquele menino. E é isso que um professor faz. O professor muda vidas, o professor transforma. Esse título de professor transformador está agregado ao ser docente. E eu elenquei aqui algumas características importantíssimas, alguns universos e dimensões que nós devemos nos aprofundar para conhecer mais dos nossos alunos. E a primeira é a história deste aluno. Esse aluno, ele vem de algum lugar, ele tem motivos para se orgulhar, ele tem feitos, ele tem narrativas. E se eu consigo, logo nas primeiras aulas, identificar pelo menos a narrativa de alguns, se eu consigo compreender algo que esse aluno se orgulhe, que esse aluno se pondere, que esse aluno tema, eu consigo encontrar mecanismos e ferramentas que gerem interesse. A aula não é só o conteúdo dado, mas a forma. Existe aquele ditado que diz que não é o que se diz, mas como se diz. Então, existe o ditado também, não é o que você dá, mas como você entrega esse conteúdo que vai fazer toda a diferença para esse estudante. E ao saber da história daquela escola, daquela comunidade, quando eu visitei pela primeira vez a escola que eu daria aula durante os próximos 3 anos, primeira escola pública que eu dei aula como concursado, eu perguntei o que tem de especial nessa comunidade. E mesmo sem saber na época, eu estava sendo muito sábio. Sábio porque eu descobri que existia um bloco de carnaval, sábio porque eu descobri que existia um ponte perto daquela escola que era um açaí, sábio porque eu descobri que os alunos faziam jiu-jitsu e todas essas manifestações, o interesse familiar abundante de que seus filhos passassem na escola, a diferença em saber que aquela escola era sim uma escola de periferia, mas ela era elitizada em relação a outras e que aquela comunidade gostava de cultura X ou Y um pouco diferente, fizeram com que eu pudesse resgatar na minha sala de aula esses interesses e que com isso os alunos quisessem ouvir, quisessem prestar atenção. Fez também que eu reconhecesse que muitos desses alunos eram de comunidade rural e que eles sim eram muito carentes, ao ponto de se atrasar às aulas, ao ponto de não conseguir levar o material muitas vezes.
mas isso permitiu que eu fizesse aulas que trouxessem a sabedoria deles, o canto deles. A gente descobriu sanfoneiro, a gente descobriu musicista, a gente descobriu contador de história, a gente descobriu que o nosso aluno sabia plantar e fazer jardim. E sei que por um momento parece muito bobo, mas do empoderamento vem a vontade de aprender. Claro que a isso eu tive aliados poderosos. E o primeiro grande aliado é o pedagogo da escola, que na época já vivia naquela escola. Mas você se alia ao pedagogo mesmo que ele seja marinheiro de primeira viagem. O coordenador é disciplinador, ele cobra o professor, ele cobra material, ele tem muito desse aspecto de cobrança, de direcionamento, de ditar ordem. Mas o coordenador é responsável pela voz do estudante. Ele é aquele que faz a mediação, que na sala dos professores, durante o intervalo, conta a história do estudante A e do estudante B, e a ele você deve pressupor um conhecimento, uma perspectiva que talvez você não tenha. Quer de saber os dados desse aluno, quer de saber quem são os pais desse aluno, quer de saber como é que está a situação socioeconômica desse estudante. Ele pode ir atrás, ele pode convocar os pais, ele pode abordar temas que lhe prejudicam se forem abordados em sala de aula de maneira mais direta. Então converse com esse pedagogo, veja qual o projeto pedagógico para a escola, o que ele encontra nesses alunos de interesse, o que esses alunos escutam de música, o que esses alunos gostam de ver no cinema, se esses alunos são muito sexualizados ou pouco sexualizados. Tudo isso se transforma em uma ferramenta de debate, de diálogo. Segundo, o maior aliado são os pais. E segundo, porque eles não estão o tempo inteiro na escola, então você deve requisitá-los. Mas traga os pais e converse com eles atentamente. Se você não puder estar lá, peça que o pedagogo, que o diretor siga um script, faça as questões de script. Mas pergunte a esses pais, qual é o problema do filho deles? Quais são os acertos do filho deles? O que esse filho mais gosta de fazer no tempo livre? Esse filho é deprimido? Esse filho tem medalhas? Quais são os orgulhos do filho dele? E do que eles sentem orgulho? O que esses pais temem? E vá montando um panorama. Esse aluno vai para a igreja, esse aluno não vai, esse aluno faz exercício de leitura, esse daqui é da capoeira. Junta tudo, mas entenda qual é o macro, quais são os interesses, quais são os grupos de afeto e como você vai poder ser abundante nesses assuntos. Quarta dica é: tome notas. Tome muitas notas o tempo inteiro. Tenha um caderno. Vou mostrar meu caderninho para vocês. Eu faço anotações sempre. Organize esse material, encontre maneiras de encontrar rápido a informação. Mas leve para o caderno de notas todas as suas ideias, mesmo as que são ridículas. E depois avalie de novo. Elas são mesmo ridículas. Coloque no caderno de notas os detalhes, o que você pegou solto na história, solto na aula, solto na conversa. O dia que esse aluno se irou. É assim que a gente descobre o aluno mentiroso. É assim também que a gente descobre o aluno que pede socorro. É assim que a gente consegue ver um padrão de comportamento. Porque se eu só entro na sala, eu não consigo reconhecer os alunos. A chamada é o primeiro ponto. Eu concordo com os meus colegas que dizem que quem não faz chamada tem muitos problemas. Durante muito tempo eu fui resistente à chamada de uma maneira ímpar. Porque eu sentia que perdia tempo de sala, porque era menos tempo de estudo, Mas hoje eu vejo que é na chamada, é no olhar do olho que a gente reconhece, que a gente significa.
A chamada, as faltas fazem parte. Mas são nas anotações de canto, de rabeira, na observação sobre um aluno, no interesse, no desejo que um aluno expressou, que eu consigo transformar o meu cotidiano e que eu consigo transformar o cotidiano desse jovem. Uma ideia que ele deu no início do ano e que você traz no meio do ano e reconhece que foi ideia dele, é o suficiente para esse aluno dizer assim: poxa, esse professor lembrou de mim mesmo depois de tanto tempo. E daí a gente tem as ambições. Reconhecer as ambições, o que esse grupo de aluno quer, o que esse aluno individualmente quer. É o IF, é a universidade, é fazer um show de música, é conseguir uma renda para a família, é conseguir dinheiro. O que eles querem? E como é que a tua aula pode transformar? Não estou falando que você vai desistir do teu conteúdo. O que eu estou dizendo é que você vai olhar para esse aluno e vai dizer assim: o que você pode fazer dentro da minha sala de aula ou a partir do que eu estou lhe oferecendo que vai agregar nesse seu sonho? E mesmo que seja distante, é um pouco mais perto, se gera empatia e se ele consegue ver, e se ele reconhece que ajuda de alguma forma, mesmo que distante. E por fim, conhecer o seu aluno não é uma questão de simplesmente pôr os dados e fazer as aulas. Conhecer os seus alunos, ele lhe transforma, é uma ação, é uma atitude que faz com que você possa dar um passo a mais, um passo além, ter uma vontade a mais. Conhecer o seu aluno permite que você e que seu trabalho e que seu esforço não vale a pena apenas pelas notas, pelo desenvolvimento, que vale muito mesmo, mas lhe faz feliz, lhe faz fazer parte, lhe faz menos vazio. É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa reflexão. E vamos trabalhar mais vídeos assim, vamos conversar. Eu vou trazer dicas e dicas aqui até ficar tudo bem. Qualquer coisa, fala nos comentários, entre em contato. Eu tô aqui também.